de eu entrar na palavra, queria compartilhar com você uma percepção que a gente tem tido nesses dias. E eu queria chamar a sua atenção, dar um puxão de orelha em você. Nós temos, desde o começo do ano, nós temos falado sobre que esse ano é o ano da porção dobrada do Senhor nas nossas vidas. Amém? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Quantos já estão vivendo isso na sua vida? Amém. Olha só, vários irmãos disseram amém, porque já estão realmente vivendo isso. Eu tenho ouvido testemunhos, eu tenho visto muitos irmãos falando que Deus tem feito na sua vida, mas infelizmente os irmãos não chegam aqui na frente e não dão testemunho. Às vezes os irmãos contam para nós, mas não vêm aqui na frente testemunhar. Nós precisamos criar aqui um ambiente de testemunho na igreja. Nós precisamos que você, ao receber as suas bênçãos, você venha aqui e venha testemunhar. Por quê? Porque o seu testemunho vai gerar duas coisas. Fala para o seu irmão, o seu testemunho vai gerar duas coisas. Vai gerar fé no coração de outros irmãos. Seu testemunho vai gerar fé no coração de outros irmãos, para que eles também consigam, para que eles também recebam. E o seu testemunho também vai ajudar a criar um ambiente de milagres nesse lugar. Porque nós oramos, nós jejuamos, nós clamamos ao Senhor para que Ele faça coisas no nosso meio. E Deus faz. E se você não testemunha daquilo que Deus faz, irmãos, isso pode se configurar uma ingratidão da sua parte. Então, outras pessoas têm que ser abençoadas através do seu testemunho. Então, eu sempre aconselho os irmãos aqui a fazerem duas coisas. Agora eu quero aconselhar você a fazer três coisas. Primeira coisa que você deve fazer, toda vez que você receber algo do Senhor, testemunhe. Segunda coisa, agradeça, dê uma oferta de gratidão para o Senhor, por aquilo que Ele fez. E a terceira coisa que eu quero dizer para você fazer a partir de hoje é: faça um culto de gratidão. Tudo que o Senhor te der, não interessa o tamanho ou o nível, faça um culto de gratidão. Agradeça a Ele, porque isso vai gerar fé no coração das pessoas e vai liberar mais bênçãos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você tem um coração agradecido, isso vai trazer mais bênçãos sobre você. Cada vez mais o Senhor vai liberar mais sobre você. Eu ouvi testemunhos aqui, eu tenho irmãos, olha só, que compraram casa, tem irmão que mudou de emprego, tem irmão que o salário dobrou, tem muitos testemunhos aqui que você nem sabe. E Deus está fazendo. Então, quero te pedir, em nome de Jesus, testemunhe, compartilhe a sua bênção com os irmãos. Compartilhe. Quando você receber a bênção, vem aqui e já compartilha. Nós queremos abrir um espaço para você, aqui no nosso culto, todos os domingos, para você testemunhar. Não importa o tamanho do seu testemunho, se é grande, se é muito grande, se é pequeno, não importa. O importante é você testemunhar, você agradecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Eu quero te pedir, a partir do próximo culto, comece a testemunhar, comece a dizer, comece a contar os feitos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 2, versículo 41 até o 47. Atos capítulo 2, 41 ao 47. Olha o que a Bíblia diz aí, vamos ver? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aí. Então, nesses dias nós estamos falando de comunhão. Nós estamos aprendendo sobre a verdadeira comunhão, as bases da verdadeira comunhão que a igreja de Atos vivia. Então nós precisamos entender que dentro da igreja existem vários tipos de pessoas. Dentro da igreja existem pessoas com atitudes, com pensamentos, com realidades, com comportamentos diferentes. Qual era o segredo da igreja de Atos para pessoas que tinham todas essas diferenças conseguirem viver uma vida de comunhão? Então nós falamos aqui que dentro da igreja tem pessoas alegres, tem pessoas brincalhonas, tem pessoas que têm turrão, tem observadores, tem críticos, tem pessimistas, tem pessoas tristes, tem faladoras, tem fofoqueiro, tem brigão, tem o quieto, tem o faz tudo, tem o faz nada, tem o sabe tudo, tem o sabe nada, tem o pidão, tem o crente promessa, tem aquele que parece que é, mas não é, tem o cético, tem o melhor de todos, tem o aproveitador, tem o cansado, tem o Judas, tem o entusiasta, tem o preocupado, tem o cheio de fé, tem o orgulhoso, tem o humilde, tem o estúpido, tem o arrogante, tem o educado, tem o gentil, etc, 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 etc. Dentro da igreja tem vários tipos de pessoas diferentes. Mas existe um segredo para que vários tipos de pessoas diferentes consigam viver em comunhão. A comunhão é a base da igreja primitiva, a comunhão é a base da igreja de Jesus. Então existem algumas leis, nós já falamos sobre 9 leis, 8 leis, 8 bases, para que haja uma verdadeira comunhão. Então nós falamos sobre convivência, nós falamos sobre harmonia, nós falamos sobre amar ao próximo, nós falamos sobre unidade, nós falamos também sobre servir, nós falamos sobre realizar, nós falamos sobre autoridade espiritual, nós falamos sobre os crentes serem cheios do Espírito Santo de Deus. Nós falamos sobre todas essas bases durante esses 3 domingos. E hoje eu quero falar sobre mais uma, eu não vou falar que sejam as últimas bases, porque a cada domingo que eu leio, o Senhor aumenta cada vez mais. É um negócio incrível que Deus tem feito somente nesses versículos de base que Deus tem nos dado sobre a verdadeira comunhão dos cristãos. Então hoje eu quero falar sobre mais algumas bases. Eu quero falar sobre uma base importantíssima para você viver em comunhão. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Essa é uma base sobrenatural. É um princípio sobrenatural. Olha o que diz aí. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: eu digo a você, não 7, mas 70 vezes 7. Olha lá no versículo 35 agora. Versículo 35, olha o que a Bíblia diz aí. 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês
não perdoar de coração o seu irmão. Após o apóstolo Pedro perguntar para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão, Pedro achava que deveria ser até 7 vezes. 7 é um símbolo da perfeição, né? Ele achava que 7 estava bom demais. Jesus falou: não, Pedro, é 70 vezes 7. No mínimo 70 vezes 7 você deve perdoar. E aí, Jesus então, após essa pergunta, responder essa pergunta, Jesus vai e conta uma parábola dos discípulos. Jesus, nessa parábola, ele fala: olha, havia um cara que devia um valor infinito, ele devia milhões para o rei, e ele foi diante do rei, o rei queria cobrar dele essa quantia que ele devia, ele não tinha condição de pagar aquela quantia para o rei, e o rei, ele chegou diante do rei, e ele falou para o rei que não tinha condições. O rei olhou para aquele servo e perdoou a dívida dele, uma dívida que ele não tinha condição de pagar. Ele foi lá e perdoou aquela dívida. Aquele servo, ele saiu diante da presença do rei e foi embora para a casa dele. No meio do caminho, ele encontrou com uma pessoa que devia um valor ínfimo para ele, um valor muito pequeno para ele, visto do que ele deveria. E a Bíblia diz que ele catou aquele homem, cobrou aquele homem, o homem não tinha condição de pagar, ele catou e mandou o quê? Prender aquele homem. Ele humilhou aquele homem. E a Bíblia diz que os servos do rei foram e contaram para o rei o que aquele homem tinha feito. Tinha acabado de ser perdoado uma dívida milionária e uma dívida pequena que o outro devia para ele, ele não quis perdoar. A Bíblia diz que o rei então mandou os servos dele trazer aquele homem, e aquele rei falou: olha, eu perdoei você de uma dívida tremenda, uma dívida que você nem as suas 10 gerações poderia pagar, e você, aquele que devia um valor tão pequeno para você, você que resolveu cobrá-lo e quis até aprisioná-lo por causa disso, agora você vai colher o fruto disso. Ele falou: agora você vai ser preso. E a Bíblia diz que aquele rei mandou prender ele, jogar ele num lugar escuro e mandou os verdugos atormentá-lo diariamente. Isso tem um peso, tem um valor espiritual. Então ele está falando do Senhor Jesus, quando ele conta essa parábola, ele está trazendo um valor espiritual para mim e para você. O que significa prisão? Lugar de cadeias, lugar onde você não tem saídas. O que significa os verdugos? São demônios. Os verdugos naquela época eram soldados, eram pessoas que tomavam conta das prisões e que ficavam atormentando os presos. Os verdugos, eles pegavam lanças, as pessoas estavam presas, eles iam lá e ficavam cutucando as pessoas. Muitas vezes a pessoa estava dormindo, eles chegavam e jogavam um balde de água gelada sem a pessoa esperar. Eles não deixavam os prisioneiros em paz. E no reino espiritual é isso que acontece quando nós não perdoamos. Quando nós não perdoamos, nós atraímos demônios sobre as nossas vidas. E é importante você entender o que é o perdão. Porque no reino de Deus, no meio da igreja, no meio da comunidade, e se você quiser viver em comunhão, você tem que aprender a usar e a liberar perdão na vida das pessoas. O que é perdão? Perdoar é um ato de liberar ressentimento, é um ato de liberar a raiva ou a mágoa em relação a alguém que nos magoou. Perdão é um processo que pode trazer paz interior e alívio emocional. Perdoar não significa necessariamente esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que as emoções negativas dominem as nossas vidas. Por que o Senhor diz que nós devemos perdoar? Olha o que diz lá em Marcos capítulo 11.
versículos 25 e 26. Olha o que diz lá. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Pode passar. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então olha só, é uma coisa tão séria o perdão, que se você, a Bíblia está dizendo que se você não perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te prejudicou, a Bíblia está falando que Deus também não vai te perdoar, que Deus também não te perdoará. Então nós precisamos entender isso. Por que o perdão é algo que tem que ser um princípio bem estabelecido dentro de você, quando você faz parte da igreja, quando você está na comunhão? Por quê, irmãos? Porque temos diferentes no nosso meio. Tem pessoas diferentes de você no nosso meio, que pensam, que agem, que se comportam de uma forma diferente de você. E muitas vezes, por ela ser diferente, ela vai fazer alguma coisa que muitas vezes vai te ferir, muitas vezes vai te magoar, muitas vezes vai te machucar, muitas vezes você não vai gostar. E se você alimentar a mágoa, o ressentimento, esses pensamentos e sentimentos negativos dentro de você, você vai cortar relacionamento. Dentro do reino de Deus, nós não fomos chamados para cortar relacionamento. Dentro de Deus, nós fomos chamados para se relacionar cada vez mais. Então você precisa entender isso. Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala algo que você não gostou, e você precisa perdoar. Perdoar significa a junção de duas palavras: perder com doar. Perdoar. Você, no perdão, quando você libera perdão, você está liberando aquela pessoa de ter consequências. Você está liberando aquela pessoa de uma dívida contra você. Você está doando o quê? Quando você perdoa, você está doando algumas coisas que fazem parte do caráter de Deus. Você está doando misericórdia. Fala para o seu irmão: perdoar é dar misericórdia. Você está sendo misericordioso com aquela pessoa. Quando você perdoa, você está liberando aquela pessoa de uma dívida. Perdoar é liberar amor. Sabe por que Deus nos perdoou? Embora você vivesse em pecado, o Senhor te perdoou. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Quando nós perdoamos, nós estamos liberando amor para aquela vida. Nós estamos reconhecendo e estamos dando a oportunidade de Deus agir na vida daquela pessoa. Nós estamos, quando você perdoa, você está doando aquela pessoa para Deus. Você está deixando Deus agir, Deus trabalhar na vida daquela pessoa. Então, por causa das diferenças, sempre acontecerá situações que vão ser necessários nós liberarmos perdão para manter a convivência, a unidade, a harmonia e o amor do nosso meio. Então, perdão é um princípio divino. Perdão não foi o homem que criou o perdão. Perdão é um princípio celestial, veio do céu. Aleluia. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue perdoar e manter um relacionamento saudável com as pessoas. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue perdoar e manter um relacionamento saudável com as outras pessoas.
Então, uma das bases que eu quero dizer para você nessa noite é você liberar perdão. Em nome de Jesus. Se você tem algo contra alguém aqui nessa noite, que você está magoado, que você está ressentido, que você está receoso com alguma pessoa por algo que ela fez ou que ela falou, em nome de Jesus eu quero declarar: libere perdão para a vida dessa pessoa. Libere perdão e mantenha a unidade, mantenha a convivência, mantenha o amor, mantenha a unidade, mantenha a comunhão. Entenda que relacionamentos, isso vão acontecer. Você já pensou dentro do casamento? Sabe por que casamentos são destruídos? Muitos casamentos são destruídos por causa disso, por causa da falta de perdão. Muitas famílias são destruídas por causa da falta de perdão. Muitas pessoas são destruídas por causa da falta de perdão. Então, relacionamentos, sempre, em todos os relacionamentos, irmãos, em todos os relacionamentos, esse princípio tem que prevalecer nas nossas vidas. Engraçado é que muitas vezes nós somos feridos por parentes, nós somos feridos pelos nossos cônjuges, nós somos feridos pelos filhos, e nós perdoamos. Mas quando se trata de pessoas da igreja, irmãos em Cristo, muitas vezes nós não queremos perdoar. E você não pode ter distinção, não pode ter diferença, porque a igreja é sua família também. Os irmãos aqui, embora diferentes, fazem parte da sua família. Eu falo para o seu irmão: perdoa. Fala para o seu irmão assim: você não tem escolha. Se você é cristão, seu perdão tem que ser algo vivo. Fala para o seu irmão: se você é cristão, você não tem escolha. Sabe por quê? 11:25. Marcos 11:25. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Você não tem escolha. O perdão é algo divino dos filhos do Senhor. Então, isso é um princípio para que nós possamos manter a comunhão, para que nós possamos manter a unidade, para que nós possamos manter a harmonia e a convivência entre nós. Quando não há perdão, a convivência, a harmonia, o amor, a unidade é quebrada. Eu pergunto para você: você é agente de unidade ou você é agente de separação? Então, pratique perdão. Outro princípio, outra base. Olha lá, volta lá para Atos capítulo 2, 42. Olha o que a Bíblia diz aí. Atos 2, 42. E se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Em outra versão da palavra diz: e perseveravam. Aqui diz: se dedicavam. Dedicar, perseverar são sinônimos, são palavras que têm o mesmo sentido. Olha no versículo 46 agora, que diz aí, versículo 46: todos os dias continuavam. Continuar também deriva da palavra perseverar. Em outra versão diz: todos os dias perseveravam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Outra base da comunhão é a perseverança. Perseverança é uma base para que nós possamos manter a comunhão. O que significa a palavra perseverança? Perseverança significa insistir. Perseverança significa constância. Perseverança significa firmeza.
Perseverança significa persistir. Aquele que não desiste. Perseverança significa avançar. Perseverança é a qualidade de continuar tentando alcançar um objetivo, apesar dos desafios e obstáculos que possam surgir. Perseverança é a capacidade de manter-se focado e determinado mesmo diante de dificuldades. A perseverança muitas vezes é fundamental para alcançar o sucesso em qualquer empreendimento. Então olha só, aqui nesses 2 versículos, a Bíblia está falando que eles perseveravam, eles insistiam, eles persistiam, eles não desistiam de fazer 2 coisas. Primeiro, versículo 42, volta lá, versículo 42. Olha o que eles diziam, eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Eles perseveravam em aprender. Ei, olha aqui para mim. Havia uma perseverança na vida deles de aprender a palavra de Deus. Eles queriam, eles insistiam, eles mantinham uma constância, uma firmeza. Eles não desistiam. Eles avançavam cada dia mais em aprender a palavra de Deus. Amém. Era algo que eles não abriam mão. Perseverar é nunca abrir mão de aprender das coisas de Deus. Eles se reuniam para quê, irmãos? Se reuniam para aprender a palavra de Deus. E a Bíblia diz, está falando aqui que eles se dedicavam, perseveravam no ensino dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então olha só, todas as nossas comunhões, essas coisas deveriam acontecer no nosso meio. Nas nossas comunhões não deveriam ser só comunhões para a gente conversar, só para a gente brincar, só para a gente se divertir, só para a gente comer junto. As nossas comunhões deveriam ter aprendizado. Sabe, você compartilhar aquilo que você tem aprendido com outros. Você sentar e poder trocar ideia, falar o que você aprendeu. O que você aprendeu da palavra de Deus essa semana? O que Deus falou com você através da palavra dele essa semana? As nossas comunhões deveriam ser assim. Os crentes, lá o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele fala, versículo 16, 17, ele fala, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, um tem salmo, um traz cântico, outro traz uma palavra profética, outro traz um hino. Isso é perseverar, isso é você se dedicar. E isso faz parte da comunhão. E ele fala aqui, olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que é isso? Nada no meio deles impediam deles viverem em comunhão. Nenhuma situação impediam deles viverem em comunhão. Não pode, irmãos, no nosso meio ter coisas que impedem você de ter comunhão com os irmãos. Não pode prevalecer nada de negativo que impeça você de ter comunhão com os diferentes. Você precisa perseverar nisso. Nós precisamos perseverar na comunhão, no ensino e na comunhão. Então, por exemplo, nós estamos falando nesses dias sobre comunhão. Com quantas pessoas aqui da igreja você compartilhou o que você tem entendido e o que você tem aprendido sobre comunhão? Eu pergunto para os líderes da sua célula, quantas vezes você falou sobre comunhão esses dias? Se você não tem nada para compartilhar, tem alguma coisa errada na sua vida.
Talvez a palavra está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Se você não tem um devocional, se você não tem um versículo, se você não tem um salmo, se você não tem um cântico para compartilhar com ninguém, se você não tem uma palavra para compartilhar o que Deus tem falado com você, tem alguma coisa errada na sua vida, meu irmão. Você precisa entender que eu quero dizer para você, esse é um tempo da igreja, é um tempo de ensino, é um tempo de aprendizado. Se você não tem o que compartilhar, se o que você tem que compartilhar é só notícia de política, se o que você tem que compartilhar é só se o seu time de futebol ganhou ou não ganhou, o que você tem a compartilhar são só as coisas mundanas e naturais, tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa se dedicar no ensino da palavra e na comunhão com os irmãos. Eu quero declarar sobre você, quero declarar para você nessa noite, em nome de Jesus, essa igreja aqui, quando os irmãos se reunirem, um vai ter salmo, o outro vai ter uma palavra profética, o outro vai ter um hino, o outro vai ter uma palavra, vai liberar uma palavra, vai falar daquilo que aprendeu, daquilo que o Senhor falou para ele nessa semana, vai ter algo da parte de Deus para compartilhar com o seu irmão. Amém, glória a Deus. Tem que compartilhar. Que viver, tem que perseverar. Então eles perseveravam, eles lutavam. Olha aqui para mim, aqui o significado, ele está falando, olha, eles lutavam contra tudo que ia contra o ensino, contra o aprendizado e contra a comunhão. Ei, na sua célula você tem que lutar contra tudo que atrapalha a comunhão. Na sua casa você tem que lutar contra tudo que ataca a comunhão. Não permita que situações impeçam a comunhão entre você e entre os irmãos. Persevere na comunhão. Fala para o seu irmão, persevere na comunhão. Olha o que diz aí no versículo 46. Então, primeiro, eles perseveravam no aprendizado, no ensino e na comunhão. E segundo, olha o que diz aí: todos continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles continuavam, olha só, era uma coisa contínua, todos os dias. Era perseveravam. Eles perseveravam no que, irmãos? Olha só, na unidade. Eles perseveravam para manter a unidade. A perseverança também era para manter a unidade. Que propósito? Por quê? Onde eles se reuniam? No pátio do templo. Se reuniam aonde? No templo. Olha quantos irmãos faltavam no culto hoje. Muitos irmãos faltavam no culto hoje. Por quê? Para muitos, eu creio que hoje foi um dia difícil para chegar aqui. Hoje eu estava conversando com o irmão e falou: pastor, eu trabalhei hoje, tive que trabalhar hoje na parte da tarde. Olha só, o irmão trabalhou para estar aqui. Por quê? Porque ele perseverou. Tem irmãos, eu não consigo acreditar que uma pessoa possa achar algo para fazer no domingo para não estar na igreja no domingo. Não consigo entender como que as pessoas conseguem encontrar uma programação no domingo melhor do que estar na casa do Senhor. Não consigo entender, irmãos. Ah, pastor, mas às vezes a gente fica doente. Eu entendo, eu também fico. O pastor não é imune à doença no domingo, não. Eu fico doente, às vezes eu venho doente para a igreja. Esses dias eu cheguei aqui, minha pressão estava lá de cima, estava 16/10. Mesmo assim eu vim, preguei.
Veja, irmãos, que qualquer coisa é motivo. Hoje não deixa eu falar. Amém. Glória a Deus. Pastor, é aniversário do meu cachorro hoje, não vai dar para mim. Nada contra o cachorro. Pastor, quebrou a unha do meu pé. Dá para mim no culto hoje. Pastor, meu irmão machucou o braço. Não dá para mim no culto hoje. O irmão dele quebrou, machucou o braço. Então, olha só, irmãos. A igreja de Atos, eles perseveravam. Eles se dedicavam, eles continuavam constantemente a se reunir, a estar no templo, a manter a unidade. Quando você falta num culto de domingo, você está quebrando a unidade. Por quê? Porque você fica desinformado do que está acontecendo na igreja. Quando você falta num culto de domingo, quando você deixa de se reunir, você está quebrando a unidade. Por quê? Pensa numa pessoa que falta num culto de domingo e na semana falta na Conect. Aí ele chega na outra semana, o que está acontecendo por aqui? O que será que está acontecendo por aqui? Aí o irmão chega, você viu as bases da comunhão? Você guardou as bases da comunhão? Não, que comunhão? O que é isso? É esconder? Base da comunhão? O que é isso? Vai ter bolo? O que é isso? Fica completamente desinformado, fica com quebra a unidade. Como que vai gerar uma unidade de propósito, uma unidade de pensamento? Como que nós vamos gerar nesses irmãos que não estão presentes? Como que se gera uma unidade de propósito, de pensamento, de crescimento, de vida de Deus? Então nós precisamos aprender a estar onde a igreja está. Fala para o seu irmão, você precisa estar onde a igreja está. Você precisa se reunir onde a igreja se reúne. Eu estou no culto. A igreja está no culto, todos nós estamos no culto de domingo. A igreja está reunida no meio da semana nas casas, eu estou reunido na igreja nas casas. A igreja tem programações e eventos, eu participo das programações e eventos da igreja. Então você precisa estar perseverando nisso, na unidade. Eles perseveravam no estar juntos. Irmãos, é difícil. Eu reconheço que é difícil muitas vezes nós estarmos juntos, os irmãos estarem juntos. Cada um tem seus afazeres, tem suas dificuldades, tem seus compromissos, tem seus problemas, tem seus afazeres, mas nós precisamos perseverar nisso. Eles perseveravam, olha só, eles perseveravam no templo e nas casas, no partir do pão em casa e juntos participavam das refeições. Quantas refeições você faz por dia? Tem uns aqui que faz 7, 8. Tem uns que faz 7, 8. É difícil de acompanhar, né? Não sou eu, não faço mais. Fazia, mas não faço mais. No máximo 3. Mas olha só, o que ele está querendo dizer aqui? A palavra de Deus está dizendo que às vezes eles tomavam café da manhã juntos, às vezes eles almoçavam juntos, e a maioria das vezes eles jantavam juntos. Se for igual nós, né? Mas olha só, qual foi a última vez que você tomou um café da manhã junto com os irmãos? Qual foi a última vez que você sentou para almoçar junto com os irmãos? Qual foi a última vez que vocês jantaram juntos?
Uma vez que eu marquei aqui com os homens da igreja, nós nos reunirmos de manhã de madrugada. Irmãos, teve alguns irmãos que foram. Os irmãos iam às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã na minha casa. E nós tomávamos café juntos, e nós compartilhávamos uma palavra e depois nós íamos trabalhar. Bom, um tempo gostoso, um tempo muito bom. Durou pouco. Durou pouco. Mas eu levantava, eu lembro até hoje, eu levantava 4h30 da manhã, ia lá, preparava o café, preparava o leite, preparava a mesa, sentava lá e esperava os irmãos chegarem. E foi um tempo precioso, muito gostoso de comunhão com os irmãos. Mas olha só, você pode fazer isso. Nós devemos fazer isso, uns aos outros, uns jantarmos, almoçarmos. Eu convido você que quiser ir de manhã lá no meu lava-rápido, ou na minha casa, convido você para ir tomar um café comigo. Pode chegar lá. Tem que ser 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu estou indo trabalhar. Se quiser ir lá no meu lava-rápido, 8 horas eu estou lá, nós vamos lá, nós tomamos um café. Estou acostumado, tem irmãos que sabem disso, que vão lá, já foram lá. Nós sempre vamos tomar um café junto. Você pode ir. Aí os irmãos olham e falam, pastor, ninguém convida o pastor para ir tomar um café. Convida. Então olha só, eles perseveraram nisso, no estar juntos. Fala para o seu irmão, vamos estar mais juntos? Fala aí para o seu irmão que você não está acostumado. Olha aí para o seu irmão que você não está acostumado a estar aí na casa dele, nem ele na sua. É um ato profético agora. Olha para ele e fala assim, vamos estar mais juntos. Quero desafiar você essa semana a convidar alguém para ir comer na sua casa. Perseverar, fala para o seu irmão, uma base da comunhão. Perseverança no ensino, no templo e nas casas. Andar juntos. Outro princípio: ter tudo em comum. Fala para o seu irmão, ter tudo em comum. Olha o que diz aí, versículo 47. Volta lá, versículo 40 e volta a 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma base da comunhão que a igreja de Atos tinha era o que eles tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Ter tudo em comum se refere a compartilhar completamente bens, ideias, objetivos e interesses com outras pessoas. Se refere à prática de compartilhar recursos materiais e principalmente espirituais entre os membros da igreja e os membros da comunidade. Essa prática de ter tudo em comum, ela está associada à ideia de solidariedade, apoio mútuo e união em torno de valores comuns. Compartilhar bens, ensinos, aprendizados, orações, comida, ajuda era a normalidade da igreja de Atos. Então eles tinham tudo em comum. Ninguém, e a palavra aí diz que ninguém tinha nada que era só dele. Eles compartilhavam tudo, compartilhavam seus bens. Como assim compartilhar bens? O irmão está precisando ir para um lugar, eu empresto meu carro. Que o meu carro é do irmão também, o carro do irmão é meu também. Dá carona para o irmão. Irmãos, é triste muitas vezes. Eu me lembro uma época que eu estava na igreja, e
não tinha carro, estava passando por uma situação difícil. E da minha casa na igreja dava aproximadamente 4 a 5 quilômetros. E eu ia eu, a minha esposa, o meu irmão, a minha cunhada e 2 crianças pequenas, do tamanho, as minhas sobrinhas eram mais ou menos do tamanho da menina do Sucom, uma um pouquinho maior e outra um pouquinho menor de colo. E nós caminhávamos todos os dias 5 quilômetros para chegar na igreja. Nós revezávamos, uma ia no carrinho, a outra ia no colo. E nós no caminho nós íamos revezando. Cada trecho um carregava a criança. E não era uma reta só não, irmãos. Nós tínhamos descida, subida, é forte. E nós íamos felizes. Eu ia, naquela época eu ia para a igreja, nós estávamos passando uma dificuldade financeira. Eu lembro que o meu sapato, eu ia com o sapato, em cima era bonito, embaixo estava furado. O sapato furado. Um dia o pastor Catu falou assim para mim assim: ajoelha aqui que eu quero orar por você. Eu vejo. Ele falou para mim assim: eu vejo seus pés como de ouro. Eu falei: pastor, não fala para mim. Aí ele falou: ajoelha aqui. E eu falei: se eu ajoelhar de costa aqui, todo mundo vai ver que meu sapato estava furado. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas na igreja. Eu levei meio de lado para ninguém ver o meu sapato furado. Não estou mentindo, diante de Deus, estou falando dos irmãos. Mas por que o sapato foi? Tanto que nós andávamos para ir para a igreja. Ia e voltava todos os dias de a pé. E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes tinha irmãos que passavam só ele e a esposa, com o carro do nosso lado, buzinava, não tinha coragem de dar uma carona. Não tinha coragem de dar uma carona. Eu falei: Senhor, o dia que eu tiver carro de novo, eu vou carregar as pessoas no meu carro. O dia que eu tiver carro de novo, meu carro não vai ser para mim, vai ser para ele. Irmãos, Deus me deu um Fusca, primeiro carro, glória. Eu me lembro do dia que nós colocamos 18 pessoas dentro do Fusca. Você pode duvidar, nós batemos o recorde no Guinness Book. 18 pessoas dentro do Fusca, nós colocamos para levar para a igreja. Nós passávamos lá, as pessoas olhavam e apontavam: olha o tanto de gente naquele carro. Nós parávamos no farol, as pessoas olhavam e davam risada, porque vinha 300 cabeças dentro do Fusca. Sério. Colocamos 5 crianças naquele chiqueirinho do Fusca lá atrás do banco, 5 crianças ali em pé. Colocamos 8 pessoas no banco de trás, eram casais. As mulheres sentadas nos colos dos maridos. 8, e na frente foi mais 6. Eu dirigindo, a minha esposa apertadinha do meu lado, outro sentado no meio, em cima do freio de mão, colocou um travesseiro lá em cima do freio de mão, a minha esposa do meu ladinho, mais 3 aqui do lado aqui. Vai chegar não da igreja. É forte. Olha só, hoje não pode mais, né? Mas naquela época não tinha problema hoje. Mas olha só, cada aventura, o pessoal da célula todinho dentro do Fusca. É porque que não deu 2 viagens, porque não dava tempo, nós estávamos atrasados, ia começar o evento. Se tivesse 2 viagens, era longe, ia chegar, então vamos lá, junta aí, vamos ver o que dá para fazer. Mas olha só, nós tínhamos tudo em comum. Já fui viajar, tinha férias, com carro de irmãos, porque eu não tinha carro, o irmão emprestou o carro dele uma semana e ia trabalhar de ônibus. Para mim poder ter um período de férias, eu também fiz a mesma coisa.
emprestei meu carro para irmão viajar, passear com a família. Por quê? Porque nós tínhamos tudo em comum. Comíamos, bebíamos, dormíamos um na casa do outro. A comunhão era algo poderoso. Compartilhávamos. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu sentei com irmãos, com discípulos e com iguais e com pessoas mais sábias do que nós. Quantas vezes nós sentávamos, acabava o culto, nós íamos para a casa de algum, cada semana nós íamos na casa de um. Quantas vezes nós sentamos, era 10 horas da noite, por exemplo, num sábado, 10 horas da noite, quando nós olhávamos no relógio, era domingo, 6 horas da manhã. Nós sentados, compartilhando o aprendizado, ou muitas vezes nós sentávamos naquela época, nós tínhamos DVD, CD, bem no começo da internet, nós sentávamos, pegávamos palavras e ficávamos ouvindo, anotando, trocando ideia, conversando sobre aquilo que nós estávamos aprendendo. Quantas vezes a minha esposa ia dormir com as irmãs, pegava os colchões, jogava na sala, deitava na minha cama lá no quarto, e os homens ficavam tudo reunidos lá, aprendendo da palavra, conversando, contando o que estava no coração, sonhando juntos. Isso é ter tudo em comum. Isso é ter tudo em comum. Mas hoje nós temos dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não querem. Que as pessoas pensam somente em si, nos seus problemas, no seu descanso, e deixam o reino, a obra, as coisas de Deus em segundo, terceiro plano. Então olha só, irmãos, a base da comunhão, nós vamos viver a verdadeira comunhão quando nós tivermos tudo em comum. Daquilo que você tem não é nada seu, não é só seu, é do irmão também. Quando nós sabíamos que tinha alguém passando dificuldade, nós nos reuníamos, íamos lá e abençoávamos a pessoa, todos. Tinha alguém que estava com a conta atrasada, conta de luz, conta de água, nós íamos lá e pagávamos. Se reuníamos e pagávamos. Quando nós não tínhamos condições, nós pedíamos ajuda, sem ter vergonha de ser condenado, confessando pecados uns aos outros. O nível de comunhão e ter tudo em comum é você poder chegar no seu irmão e contar uma tentação e contar um pecado sem medo de ser condenado, de ser julgado.
dias, eu quero compartilhar com você para você prestar atenção. Aleluia. Nesses dias, o Senhor, há um tempo atrás, usou pessoas para falar comigo: olha, se prepara que Deus vai te levar para o tempo integral. Aleluia. E eu falei: amém, é isso que eu quero, é isso que eu peço para Deus. Mas nesses dias, ó, o Senhor já tem como que tirado de dentro de mim o meu trabalho. Antigamente eu ouvia as pessoas falar: eu queria isso, mas agora há uma percepção dentro de mim quando eu estou no meu trabalho, há uma percepção dentro de mim: os meus dias estão terminando aqui. Uma percepção tão forte dentro de mim. Eu sinto isso, meus dias estão terminando aqui. Por quê? Porque o Senhor está nos levando para um novo nível. Se prepara. Se prepara. Você que tem chamado, você que quer ser pastor, você que quer ser pastora, você que tem sonhos ministeriais, se prepara que está chegando um novo tempo na sua vida. Quando eu falo isso, não é só na minha vida, não, é na sua vida também. Está chegando um novo tempo de Deus para você. Está chegando um novo tempo de Deus para essa igreja. Empresários vão ser levantados nesse lugar. O Senhor vai abrir portas e oportunidades para empresários aqui nesse lugar. Tem pessoas que vão prosperar daqui de uma maneira sobrenatural, mas não é só para você, não. Para você investir nessa obra. Canta aí, canta com fé. Sonhe juntos. O Senhor está abraçando essa igreja. Abre a visão dos seus filhos, Senhor. Abre a visão dos seus filhos para que eles possam enxergar, para que eles possam ver. Essa visão queima no seu coração também. Assim como o Senhor tem mostrado para nós, mostra para os teus filhos. Tempo novo que tem chegado. Não é tempo mais de desânimo. Não é tempo mais de choro. Não é tempo mais de tristeza. Mostra onde o Senhor vai nos levar. Tempo de júbilo. É tempo de arrumarmos a casa, melhorarmos nossa comunhão. É tempo de perfumarmos a casa com a glória do Senhor. É tempo de poder, de revestimento. Tempo de unção, transformação, de respostas, de desafios. É tempo de renovo. É tempo de prosperidade. É tempo de porção dobrada. Pai, mostra. Mostra, Senhor. Mostra para muitos aqui nessa noite.
teus filhos, da tua igreja, Senhor. Oh, doce Espírito, nós reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua profecia, a tua palavra, nos dobramos a ela, obedecemos ao Senhor. Aleluia. E clamamos e declaramos que venha esse novo tempo. Esse novo tempo. Nós, como igreja, declaramos nessa noite: venha a existência daquilo que já está liberado no reino do Espírito. Aleluia. Venha a existência aquilo que está liberado no reino do Espírito. Nós clamamos que venha a existência aquilo que está liberado no reino do Espírito. Oh, em nome de Jesus. Tomamos posse. Tomamos posse. Todas as promessas do Senhor para as nossas vidas para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Levante suas mãos. Se você teve visões, Deus liberou visões aqui. Se teve visões, compartilhe. Compartilhe na Connect, compartilhe aqui no culto. Compartilhe com o maior número de irmãos possível. Há uma unção liberada. Que a bênção do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sua casa, sua família, sobre seus bens, seus negócios. Aleluia. Que o Senhor te coroe de paz, de alegria, de prosperidade. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que a bênção do Senhor estenda sobre gerações na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no coração. Não saia daqui sem comer um cachorro quente, sem comer um molho, sem tomar um refrigerante. Deus te abençoe. Vai